Tem dia que você vai ter medo. Tem dia que você vai até esboçar: Deus, eu acho que eu não aguento. Só que Deus está dizendo a alguém: se eu permitir você atravessar o Jordão, e se você está de pé, não importa o quanto as suas pernas tremam, não importa o quanto você fique preocupado, a lágrima vai cair pelos olhos, a sensação de arrepio vai chegar, o acusador vai tentar dizer que você não é digno. Só que Deus está dizendo a alguém: fica acordado, fica ligado. Por quê? Porque se você aguentar a visão, eu vou evidenciar seu ministério, eu vou evidenciar a sua chamada. Às vezes a gente quer viver em atmosferas de glória, porque vê fogo, vê carro, vê unção, vê poder, vê santificação, vê cajado, vê gente sendo curado, vê surdo ouvindo, vê cego vendo, e diz: eu também quero isso. E o Senhor está dizendo: eu tenho para você, mas tudo depende do quê? Se você aguenta o peso da revelação, se você aguenta o peso da visão. Por quê? Porque eu vou dizer algo em duas palavras e vai fazer sentido: é maravilhosamente terrível. Eu me lembro que uma vez, buscando ao Senhor em consagração, em jejum e em oração, sabe quando a gente fica assim, separado de tudo para buscar a Deus? E eu me lembro que teve uma época que eu estava nessa ocasião, e eu me lembro que eu orava tanto a Deus, que eu dizia assim: Senhor, eu estou pronta, faz comigo o que o Senhor quiser. Eu estava acreditando em teofania, meu irmão, eu estava acreditando, tipo assim, que alguma coisa, aquelas coisas, sabe, que quando a gente busca, a gente crê, que quando a gente crê, a gente vê. E eu estava nessa pegada, como diz uma amiga minha brincando, maluca no Senhor. Eu estava, de repente, num desses dias, no quarto de oração, o cadeado do portão abriu sozinho, treque. E eu comecei a ouvir passos na garagem que davam acesso à porta principal da sala da minha casa. A porta que estava trancada abriu sem fazer força, passou. E na hora eu senti: meu Deus, será que é um ladrão? Será que é alguém entrando? Só que eu tinha aprendido naquela ocasião que oração é igual fio, não se corta. E aí eu falei: se for bandido ou qualquer coisa, eu não vou ter nada mesmo que fazer. Eu estou falando com quem pode me ajudar, porque já entrou. Agora, se for qualquer outra coisa, é melhor que me encontre de joelho, para poder saber que eu não estou santa, mas estou buscando. E aí eu continuei de joelho. Daqui a pouco aquela presença encheu a minha casa. Isso é espiritual, para quem quer. Quem crê pega, quem não crê coma menos. Aí aquilo foi enchendo o corredor, Não é doutrina, estou falando de uma experiência. Aquilo foi enchendo o corredor e eu discerni pelo Espírito: isto não é bandido, não é ninguém invadindo a minha casa, porque o portão estava trancado, abriu sem fazer força, a porta estava travada, atravessou sem fazer barulho. E essa presença que enche o ambiente, homem não pode produzir. Meu coração começou a gelar, Sônia, e eu disse: não. Eu cortei o fio da oração na hora. Camila, por que você fez isso? Estava claro que eu estava às vésperas de alguma ação sobrenatural. Camila, e o que ia acontecer? Eu não sei, porque eu não esperei para ver. Não tive coragem, faltou em mim força. Aquela sensação de pecado, de imundície, de quem não é digna, me parece que eu ainda não compreendia, porque isso já tem alguns anos, a manifestação completa da graça de Deus, o favor imerecível, e talvez por não ter bagagem o suficiente na palavra, e me esconder atrás da cruz do Calvário, eu temi abrir o olho e sair correndo. Volta para Elias, só para você entender, quando ele diz para Eliseu: se tu me vires, gente, o que impede alguém que enxerga bem de ver o que está acontecendo? O que impede alguém que enxerga bem está disponível para ver o que está acontecendo? É impressionante, a Bíblia diz que a concupiscência da carne se pratica através dos olhos. Por quê? Porque você olha primeiro e peca depois. É tão rápido a visão que não dá para você controlar a limitação da mente. Primeiro você vê, depois você discerne. Então eu te pergunto, o que impede alguém que tem uma visão saudável ver o que está diante dos seus olhos? Só que dependendo da força da visão. Quem aqui já fechou o olho quando viu o caixão descer? Quem aqui já fechou o olho quando viu que o acidente, braço estava de um lado e perna do outro? O impacto da visão te deixa aterrorizado muitas vezes, sim ou não? E acerca das manifestações da glória de Deus, não compreendendo a escandalosa graça e a plenitude do sangue do Cordeiro, a gente também fica. Agora compreenda isso numa ação de coisas fantásticas que Deus realizava no Antigo Testamento. Então, Elias responde para ele: se você aguentar, é isso que quer dizer. O que está prestes a acontecer
Elias, você também sabe? Eu não sei se ele sabia. Mas ele não revela. O que ele quer saber é se Eliseu aguenta. Desculpa, mas eu preciso falar de modo que você não fique iludido acerca das coisas gloriosas de Deus, achando que é só abraçá-las e pronto, e acabou. Deus está me usando agora para quem discerne, e Ele está dizendo, você quer, eu te dou, mas a pergunta é, aguenta a visão? Você aguenta a visão? Você aguenta o peso da revelação? A sua vida é uma vida coerente que suporta o mínimo daquilo que Deus quer fazer? Você submete o seu corpo, a sua vida, a sua alma, a sua mente, o seu espírito a estar disponível para aquilo que Ele quer fazer? Porque se você admite, se você submete, se você deseja, se a lei da graça sobre a sua vida é maior do que a condenação do pecado, você vai até tremer. O texto diz que quando Elias sobe, a capa desce. Sabada cande ravaio, ereva shuri rebaio, alamashandere camaracandere baraia. Você acha que eu me sentia à vontade a vida toda no altar? Não. O altar era o lugar onde eu morria e vivia todo dia. O altar era o lugar onde eu precisava saber se eu estava limpo o suficiente para ter condições de subir. Esse era o altar. Então eu não me sentia à vontade. Eu tremia mais do que vara verde. Eu falava mais acelerado do que eu falo hoje. Eu começava de um jeito e terminava de outro. Mas eu dizia, eu aguento. Eu dizia, eu aguento. Abre a porta que eu aguento. Me leva que eu vou. Eu não sabia falar como falo, não tinha traquejo, nem o mínimo de eloquência. Preciso aprender muito. Há quem diga grita muito, há quem diga não tem conteúdo. Mas eu sempre dizia, Deus, se o Senhor quiser, eu quero, estou aqui e aguento, manda. E aí Deus levantava os vasos. É para quem crê que Deus fala na boca dos seus. Vou falar de novo. Aí essa irmã é muito folclórica. Não, essa irmã é crente. Eu via Deus na boca dos vasos, e os vasos colocavam a mão em mim e dizia, tu não sabe, tu não tem, mas eu sou Deus, abre a tua boca que eu encherei. Eu não falava direito, mas eu dizia, eu creio, eu aguento. Tinha dia que eu chegava e alguém dizia, tem muita gente. Eu dizia, Deus, não me importa se tem muito ou se tem pouco, me importa estar ligada na visão e no que o Senhor tem para mim. Manda que eu aguento. Eu me lembro que tinha dias que a minha cunhada dizia assim, eu não planejei dizer nada disso. Ela me dizia assim, Camila, eu não vou poder estar em tal lugar tal dia. Você pode ir? Lugar de envergadura grande, lugar de mestre. E eu naquela condição, a perna tremia, a boca ficava seca, a língua colava no teto da boca. Já viu quando você quer rir e o dente cola aqui na gengiva? Tão seca que ficava a boca. Desesperada. Eu vou. Amedrontada. Tremendo. Eu já vivi dias de glória de Deus como hoje. Eu não sei como é que eu vou sair daqui não, Sil. De eu ter que me encostar nos lugares. Às vezes 5 minutos antes do culto passar para mim a palavra, Kátia, eu senti a presença de Deus, eu ter que segurar a mão de alguém e me ajuda aqui. E o povo caindo arrebatado de um lado, caindo do outro, e Deus dizendo, eu te trouxe porque tu disse que aguentava a visão. E eu ia tremendo, Sônia. Eu ia quicando, mas eu dizia, eu aguento, manda. A tua graça me basta e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Levanta a tua mão, uma unção profética aqui. E Deus está dizendo, aguenta a visão que eu te dou a palavra. Aguenta a visão que eu te dou a capa. Aguenta a visão que eu evidencio a tua chamada. A tua chamada. Prega para uns 3 aí, não precisa tocar em ninguém. Mas prega para uns 3 aí e diga, aguenta a visão. Talvez você está sentado ao lado de alguém que diz assim, eu tenho medo. Olha para ele e diz, vai com medo. Vai ver, você está sentado do lado de alguém que está dizendo, mas a minha fé é pouca. Olha para ele e diz, pode ser menor que um grão de mostarda.
Pega o grão e vai assim mesmo. Vai com a tua pouca fé, mas vai. Quando você vê que eu tô doida assim, você vem doida comigo, tá, filho? Chamado precisa de capa. Camila não precisa porque capa não prega, é? Tenta viver chamado sem evidência de consolidação, de confirmação divina. Tenta viver chamado sem ter cobertura pastoral. Tenta viver chamado sem ter raízes. Tenta viver chamado sem ter vida no altar, pé no templo e mão no arado. Tenta! Não dá para viver sem evidência. Dentro dessa conjuntura que eu estou explicando, quando Elias sobe, a capa desce. A capa era de quem? A capa era de Elias. Elias sobe, mas para onde ele vai? Não precisa de evidência. Por quê? Porque lá só sobe quem já teve. Aí ele sobe. E aí quem está perto recebe. Quem está perto quanto, Camila? Olha de novo e diz: quem aguenta a visão. Tá tremendo, tá gritando, é tão bonitinho. Eliseu tá achando que vai morrer. Ele diz: meu pai, meu pai. E a capa desce. Ah, gente. Se vocês entendessem que eu não estou falando nada no meu plano. Se vocês entendessem que hoje o Senhor disse: vou levar os meus filhos para um tempo de alinhamento e convergência na minha presença. Eu vou profetizar e quem crê toma posse. Tem capa descendo nessa noite. Tem capa descendo nessa noite. Tem capa descendo nesta noite. Tem capa descendo nesta noite. Tem alguém dizendo: eu não vou aguentar. E Deus está dizendo: eu não te permiti atravessar o Jordão para cair agora. Aguenta a visão. Aguenta a visão. Você já passou coisas terrenas terríveis. Você já enterrou gente. Você já sepultou gente. Você já foi traído por gente. Tu não morreu com traição. Não morreu com enfermidade. Não morreu com decepção. Tu não morreu com abandono. Deus está mandando eu dizer: tu não morreu quando teu marido morreu. Tu não morreu quando enterrou teu filho. Deus está dizendo: se a vida não te matou, se o diabo não te matou, tá achando que é teu chamado que vai te matar? Não vai. Não vai. A glória de Deus sobre a tua vida. A glória de Deus sobre a tua vida vai te fazer ter temor, vai te fazer ter respeito, vai te fazer querer viver vida santa, mas não vai te matar. Deus está mandando eu dizer para alguém: você não vai morrer. Você não vai morrer. Cátia, tua vida é mistério. Rebarai de comanaio. Você não vai. Seja profeta na vida de alguém aí agora e ministre uma palavra de vida para essa pessoa e diga para ela: você não vai morrer. Você viu gente morrer e não morreu. Você viu o exército cercar tua casa e não te matar. Você passou no meio do tiroteio e não levou uma bala. O carro bateu e capotou. Você não morreu. Aí vai me dizer que o ministério vai te matar? Não vai. O ministério não vai te matar. A chamada de Deus na tua vida não é para tua morte, Eliseu. Eu vou te deixar pensando enquanto eu bebo a água. O tudo que você já passou para chegar até aqui. E entender que se você não foi, se você viu gente subir, viu gente descer, mas você ficou, é porque ainda tem uma capa.
Vou tentar linkar aqui, que eu não quero dar de doida, porque às vezes profeta dá de doido. Camila, o que vai me fazer suportar? Camila, o que vai me fazer aguentar o peso da evidência do que Deus quer revelar? Porque tem um peso, tem uma responsabilidade, tem um nível de pressão. Só que Deus te escolheu para isso. Camila, o que eu faço para não achar que vou sucumbir? O que eu faço para que essa sensação de morte, de Kawasebre, Delementre Cabarassuriahauia, o que eu faço para que esta sensação de morte saia de sobre a minha vida? Quer saber o que você faz? Vive o teu chamado e para de se reter. Aceita o teu chamado e para de segurar. Vive de fé e não de vista. O que Deus botar na tua boca, tu fala. O que Deus entregar no teu ouvido, tu entrega. Aonde Deus te mandar ir, você vai. O que Ele te mandar fazer, você faz. Sabe por quê? À medida que você se enche do chamado, do que Deus tem para você, a sensação de morte te esvazia. E ela vai saindo. Grita, meu pai, meu pai. Passa teu momento, mas quando vê a capa descer, dá um pulo e pega no alto. Porque você não aguentou o que aguentou para deixar essa capa no chão. Você não está vendo que nessa travessia só foi você e o propósito de Deus? Ele pega a capa, dobra a capa. Isso é profético, a unção é dobrada. A capa é de Elias, mas o jeito de fazer agora é de Eliseu. Porque você pode ter referências, mas Deus nunca vai deixar você perder sua identidade. Dobrou a capa, tocou no Jordão e atravessou de novo. Deus está mandando eu dizer aqui que tem gente que está achando que está num caminho só de ida. Ida para o medo, ida para o desespero, ida para a dívida, ida para a angústia. Só que Deus está me mandando dizer isso a alguém hoje aqui. Você foi aonde eu vou falar rasgado. Foi ao limbo da depressão, foi ao limbo da tarja preta, foi ao limbo de uma gastrite nervosa, foi ao limbo da síndrome do pânico. E às vezes a gente está em lugares tão escuros que nos pressionam tanto a fim de que vivamos a chamada de Deus para a nossa vida, que a sensação é de morte, a angústia é de morte. Mas Deus me trouxe aqui nesta quinta-feira à noite para ser boca dele para a tua vida. E Ele está dizendo, diga para ele, diga para ela, que ele foi, que ela foi, que entrou, que o que sentiu era verdade, mas manda dizer que ele volta agora com unção dobrada, porção dobrada, identidade definida.